Boa noite a quem está chegando agora para a região episcopal Nossa Senhora da Esperança. Nós temos hoje uma grande iniciativa da Pastoral da Comunicação da região episcopal Nossa Senhora da Esperança, que a gente vai começar uma série de bate-papos uma vez por semana, e a gente vai começar essa proposta da PASCOM com um assunto muito importante que está aqui com a gente, que é a Renata Senhorinha Santiago, para falar sobre a atuação da solidariedade em rede. Então, Renata, seja bem-vinda, uma boa noite para você. Deixar que você se apresente aos nossos seguidores da página, da região episcopal Nossa Senhora da Esperança. Seja bem-vinda. Boa noite a todos, é uma alegria poder partilhar uns minutos aqui com vocês. Então, eu sou Renata Senhorinha, estou enquanto pastoralista para o setor social e político e ambiental da região Nossa Senhora da Esperança, em sintonia com o Vicariato Episcopal para Ação Social e Política. Muito bem, Renata, que já faz um trabalho aí há muito tempo, né, Renata? Tanto na região Esperança, como na Arquidiocese em outros setores, como o dízimo, e também sempre participativa e colaborando nas outras pastorais. Renata, eu até disse no início, e agora a gente já tem aí algumas pessoas seguindo e acompanhando a gente, a Luzia, que está aí presente. Boa noite, Luzia. E é um assunto extremamente importante quando a gente fala sobre solidariedade e levando em consideração essa campanha da Arquidiocese de Belo Horizonte, Solidariedade em Rede. A primeira pergunta que eu faço a você, como é essa campanha Solidariedade em Rede? A solidariedade em rede, na verdade, ela já acontecia através dos nossos NAASPs, que eram os núcleos de articulação e acolhida, né, das paróquias. Então, ela já acontece habitualmente em toda a Arquidiocese de Belo Horizonte, só que eram poucos esses núcleos. Aí, com a pandemia, né, com esse grande desafio que a gente tem vivenciado no momento, a gente falou, não, então vamos envolver mais as paróquias para que esse trabalho de solidariedade, de acolhida às pessoas necessitadas, abranja mais lugares, mais pessoas. Então, hoje nós contamos com 86 postos de coleta e de materiais diversos para o auxílio dos mais necessitados. Então, não só os núcleos que já existiam, mas estão surgindo iniciativas cada vez maiores nesse sentido, né? Que é a rede de articulação da solidariedade. Então, a REARTSOL, como muitos conhecem, pela sigla, né? Hoje ela é ampliada em campanha Solidariedade em Rede, né? Para que a gente consiga alcançar mais pessoas, atender mais pessoas nesse momento de tanta dificuldade. Sim. E este trabalho da solidariedade em rede está presente, então, em todas as 6 foranias da RINSE, como é? Sim, está presente em todas as 6 foranias. Cada forania conta com pelo menos um ponto central para a coleta dos alimentos doados, das doações em geral, né? E esse ponto central também fica com a responsabilidade da gestão da campanha, né? Algumas foranias têm até mais de um ponto, outras, todas as paróquias estão envolvidas de alguma forma, né? Mas está presente em todas as foranias, com pelo menos um ponto de coleta. Sim. A gente tem percebido, Renata, que algumas foranias, algumas paróquias dessas foranias têm tido alguns trabalhos até interessantes, como, por exemplo, nessa semana, não me engano, eu não me lembro agora o dia exato, mas que a gente até viu uma matéria no jornal sobre uma paróquia que estava colocando lá, se eu não me engano, máscaras penduradas no portão em torno da paróquia para que aquelas pessoas que dormem ali perto, de braço ali perto, eu acho que a paróquia São João Bosco, corrigir se eu estiver errada, que até teve uma atuação como essa. Isso também é uma atividade que a gente pode considerar que veio sendo proporcionada por essa articulação da solidariedade em rede? Sim, a princípio, quando pensamos na campanha, pensamos na doação de alimentos, né? Alimentos, água, produtos de higiene,
de proteção pessoal. No entanto, nós temos notado que cada vez mais estão surgindo várias iniciativas, né, nas paróquias em geral. Essa que você citou é da Forania São João Bosco, né? E na paróquia São João Bosco que foi feita a distribuição das máscaras. Foi uma iniciativa muito interessante que alguém doou o TNT, alguém doou o tecido, outra pessoa costurou, fez as máscaras e resolveram colocar lá para os moradores de rua. E foi uma brilhante ideia, porque já foram distribuídas várias máscaras e o pessoal continua procurando, sabe? Sempre em contato com a paróquia. Então, são N iniciativas que a gente pode citar, muita coisa legal mesmo está acontecendo. São as pessoas doando seu tempo, doando seus dons a serviço dos mais necessitados, a serviço daqueles que realmente estão precisando de. Que bom, a gente até descobre nessas atividades alguns trabalhos criativos que podem ajudar também, né, Renata? E aproveito que agora para dar boa noite, nós já temos aí um número significativo de pessoas acompanhando a live da Rince, a Maria Hilda, Giovana, Neide, a Lilian também dá uma boa noite para a gente, a Lurdinha, o Rodinei, olá, Rodinei Mendes, Padre Rodinei, como vai? Um prazer estar aqui, está longe aí, né, da nossa Belo Horizonte, longe de Contagem, mas acompanhando a nossa live também, a Ana Angélica, que é a pastoralista para a catequese na Rince, colega nossa de trabalho, a Valéria também da Pascom, colabora como fotógrafa da Pascom da Rince. Uma boa noite a todos vocês que acompanham. Renata, quando a gente fala de solidariedade, a gente tem que ter um cuidado, e aí você pode dizer também se a gente está indo pelo caminho certo, mas será que nós precisamos evitar esse bordão, esse estigma com relação ao assistencialismo, de ficar só no assistencialismo? Como é que a gente consegue mensurar isso para não cair nesse discurso? Bom, foi uma preocupação nossa também desde o início com a campanha Solidariedade Rede, né? Porque a gente entende que é um momento emergencial, realmente pessoas que às vezes viviam uma condição estável, viviam tranquilamente, tinham seus empregos, se veem agora sem emprego e sem como procurar uma alternativa de vida, né? E às vezes pessoas bem resolvidas, que tinham uma estrutura boa de vida, né? E agora se veem numa situação lastimável. Então, o que acontece? A gente, preocupado com isso, todos os nossos envolvidos na campanha também buscam orientar as pessoas sobre os direitos que elas possuem. O acesso, principalmente, às políticas públicas, para que a gente não caia nesse assistencialismo. Então, a gente também orienta, nós temos aí advogados populares nos ajudando, né? Nós encaminhamos as famílias, as pessoas interessadas para esses advogados, para que eles façam uma orientação mais apurada dos direitos que as pessoas possuem, para que elas busquem também esses direitos. Temos também os psicólogos que nos ajudam aí com atendimento à distância, né, para averiguar, porque nesse meio a gente acaba descobrindo casos de violência doméstica, de outras situações que vem sendo acarretada pelos momentos também de pandemia, né? Então, a gente busca sair desse só assistir à emergência, mas também de orientar. Então, foram elaborados vários panfletos, materiais gráficos, áudio, vídeo, para também fazer essa orientação. Porque a gente entende que a pessoa também tem que buscar os seus direitos, ser formada enquanto cidadão, para que ela também atue dessa maneira e não fique só ali recebendo aquele material emergencial, né? Então, é um momento também oportuno e propício para a evangelização e a conscientização dos direitos, das buscas que as pessoas têm que fazer. Sim, importante relembrar isso. Renata, quais são os principais, quando a gente fala da campanha Solidariedade em Rede, quais os principais fatores que mostram a necessidade dessa campanha? Ou seja, foi preciso entrar nessa fase tão complicada relacionada à pandemia para pensar nessa campanha Solidariedade em Rede? Foi através dessa necessidade?
Na verdade, como eu disse, sempre fizemos atendimentos. Então, as paróquias sempre se preocuparam em atender, por isso temos as pastorais sociais. No entanto, o que nós notamos? Logo no início da pandemia, já começaram a aparecer mais pessoas também necessitando de ajuda. Bom, então, nós tentamos, no Vicariato Episcopal para a Ação Social, falamos, olha, a gente tem que pensar em alguma estratégia, porque provavelmente as buscas vão aumentar, as pessoas precisam de orientação, e o primeiro local que eles procuram é a igreja, né? A igreja é o local de consolo, mas é também o local de socorro. Então, muitas vezes, as pessoas, antes de procurar os direitos que ela tem junto ao governo, por exemplo, né, aos órgãos institucionais, elas vão à igreja para pedir amparo. Ou, se não vão, a gente também percebe entre os nossos pares, né, a necessidade de alguns, que às vezes nem buscam, mas é perceptível que eles precisam. Então, a partir daí, nós sentamos, combinamos e lançamos a proposta para as paróquias. E a adesão foi muito rápida, nós ficamos muito satisfeitos com a receptividade das paróquias, a grande maioria se mostrou aberta, né, colocando suas dependências como verdadeiros hospitais de campanha, né, indicando como o Papa tem nos pedidos uma igreja realmente em saída e acolhida àqueles que sofrem. Sim. Você falou de igreja e a importância que as pessoas têm num momento como esse, por isso procuram a igreja. Agora, Renata, nós estamos em um momento muito peculiar que a igreja, ela, na Arquidiocese de Belo Horizonte, ela optou e ainda continua pelo isolamento social e por isso não foi reaberta. Muitas pessoas se preocupam porque com a igreja fechada, será que continuam os trabalhos de solidariedade, continuam os trabalhos para ajudar? Ou seja, fica claro que esse trabalho continua, Renata, mesmo com as igrejas estando fechadas para encontros, para missas, para grupos. Olha, é de assustar até o que eu vou falar. Embora os templos de pedra estejam fechados, né? Eu creio que no setor social eles nunca estiveram tão abertos, porque a igreja somos nós, pessoas. Então, é a nossa presença no meio das outras pessoas, das situações diversas, é que mostra o nosso poder enquanto igreja doméstica, enquanto igreja cristã. É o nosso sentimento de pertença. Então, quando a gente atende uma pessoa, quando a gente faz um telefonema para alguém, quando a gente busca o nosso vizinho, que é um idoso, e não pode fazer uma compra, e eu sou mais jovem, não estou no grupo de risco, faço essa compra para o idoso, é um gesto de solidariedade de igreja em saída. Então, tudo continua funcionando, talvez até mais do que antes. Não vou dizer em todas as paróquias, né, porque realmente tem algumas que com as suas limitações, a coisa está engrenando, mas a grande maioria tem essa consciência da igreja enquanto eu participante, eu atuante, então o trabalho não parou, pelo contrário, eu acho que eu nunca trabalhei tanto no setor social e político quanto agora, né, com toda essa articulação, com todo esse envolvimento. Para você ter ideia, aqui na região de Esperança, por alto, só assim, trabalhando com a articulação, eu não estou dizendo nem nas bases, ali, nas paróquias, mas com a articulação, eu fiz um cálculo hoje, nós estamos em torno de 170 voluntários. Não são muitas pessoas, né? Então, quem dirá se a gente contabilizar todo mundo que está ali entregando cesta, higienizando, recebendo. Então, é muita gente, é muita gente. Só na articulação tem mais de 150, né? Imagina, então, em todas as paróquias. Sim, e mesmo com esse número significativo de pessoas que aceitaram ajudar, que são voluntários, ainda assim, Renata, até mesmo em nível de arquidiocese, tem tido dificuldade para encontrar esses voluntários para estar na linha de frente por conta dessa pandemia, por conta dos cuidados que devemos ter, né, com relação ao isolamento social? Está tendo dificuldade nesse sentido de conseguir esses colaboradores? Olha, vou te dizer, o mestre é grande e poucos são os operários. Se pensarmos na dimensão, né,
da Arquidiocese de Belo Horizonte, até da própria região de Esperança, é um número ainda muito pequeno, perto daquilo que a gente pode conseguir. Embora é um número maior do que a gente tem tradicionalmente no nosso dia a dia, é um número bem pequenininho ainda, perto do que pode alcançar, né? Temos aí, por exemplo, algumas curanias que têm um número de idosos muito grande. Então, os nossos voluntários são pessoas de risco. Então, o que acontece? A gente tem que falar com eles assim, olha, você pode nos ajudar de uma outra maneira, porque a gente não quer colocar a vida de ninguém em risco também. Existem os protocolos de segurança que a gente precisa cumprir, né? Mas temos aí paróquias, por exemplo, que no setor social dessa paróquia, nas pastorais sociais, só temos pessoas com mais de 60 anos. Em contrapartida, temos ficado muito felizes. Recentemente, por exemplo, na Corania São José, tivemos uma iniciativa com os jovens que fizeram uma gincana para conseguir alimentos e agregar a campanha. E eles mesmos foram lá também ajudar na higienização, ajudar na entrega desses alimentos, na entrega dos materiais. Então, isso para nós é um motivo de grande alegria, porque dá a sensação da continuidade do trabalho, do fortalecimento, do engajamento, né? Então, quiçá que todas as coranias tenham também essa iniciativa e a gente possa dar passo do ano. Sim. Mesmo quando não estamos em época de pandemia, Renata, a gente percebe como muitas paróquias já têm um trabalho articulador com relação à solidariedade, à ajuda. Agora, muitas paróquias confundem pelo fato de terem ali um grupo dos vicentinos, já é algo suficiente para realizar um trabalho de solidariedade. A gente precisa pensar para além disso, não? Sim, o trabalho dos vicentinos é magnífico, eles estão no meio de nós há anos, porém, creio e tenho certeza disso, que nós temos que ampliar esse olhar. Eles podem continuar e devem continuar fazendo o trabalho deles e podem nos ajudar muito nessa caminhada também, mas é preciso ampliar esse trabalho. Por isso, a gente propõe os NASPs, né, que é o Núcleo de Acolhida e Articulação da Solidariedade na paróquia. Como funciona aí o NASP? O NASP, ele vai articular todas as forças vivas da paróquia, principalmente as pastorais sociais que lá existem. Vamos supor que tem lá a pastoral da AIDS, pastoral da criança, pastoral do menor e tantas outras, né? Pastoral familiar, pegar todas essas pastorais, articular para que todos façam um trabalho em conjunto. A gente consegue ampliar o trabalho, atender mais pessoas, levar uma conscientização sobre a doutrina social da igreja. Então, os passos são muito maiores e mais consistentes quando a gente consegue fazer essa articulação. Na região Esperança, hoje, nós temos em torno de 14 paróquias que já possuem esse núcleo, né? 6 paróquias individuais, e temos recentemente, no dia 29 de fevereiro, nós implantamos um NASP a nível de forania, que foi o da Forania São José. Não pensávamos e nem imaginávamos que ia entrar esse período de pandemia, e tem mostrado para nós que esse NASP em articulação de forania ganhou uma força muito grande, porque está movimentando muita gente e está fortalecendo as paróquias envolvidas nessa caminhada. Então, para você ter ideia, lá não se fala assim, olha, eu sou da pastoral social, eu sou do NASP. Quando fala eu sou do NASP, tem lá pastoral da educação, tem lá dízimo, tem vicentinos, tem equipe de canto, tem jovem, tem apostolado da oração, tem todas as pastorais envolvidas. E isso é muito bonito. Que bom. É uma grande articulação mesmo, né? Renata, chegou aqui para a gente uma pergunta da Luzia. Ela diz o seguinte, ela coloca aqui para a gente o seguinte: há uma dificuldade das famílias carentes para a compra do gás de cozinha, que está custando quase R$80. Este projeto da Arquidiocese doa Vale Gás? Bom, a gente não tem assim enumerado essa proposta
para atendimento em geral. Mas quando nos chega a solicitação, imediatamente a gente articula a possibilidade. Mesmo que ela não esteja lá no papel, né, elencada como uma das atividades, mas a gente não deixa ninguém sem atendimento. Então, se a pessoa precisa, a gente foi lá, fez a sindicância, observou realmente é necessário, nós vamos atender. Perfeitamente. Outra coisa também, Renata, que nós conversamos aí até no início, e é importante a gente reforçar, né, e o tempo inteiro eu acredito que esta deve ser para você do setor social e político algo que tem que ficar ali bem sólido. E eu vou te perguntar agora, qual o papel da igreja com relação à solidariedade e à ajuda aos mais necessitados? Bom, eu falo que é o primeiro dever do cristão amar uns aos outros, né? Jesus já nos disse que a gente precisa amar uns aos outros. Se eu amo ao meu próximo, eu sou solidária e tenho compaixão com a dor dele. Então, a primeira atitude de um bom cristão é ser solidário em todas as circunstâncias. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É o nosso fundamento da nossa fé. Se eu digo que eu sou cristã, eu não posso me fechar na minha casa, me fechar nos meus problemas, no meu comodismo e esquecer do irmão. Então, eu, enquanto igreja, nós também, enquanto instituição, temos que ter esse olhar preferencial por aqueles que estão. Sim. Embora, não é, Renata, há uma dificuldade, muitas vezes, de reconhecer esse ensinamento. É uma dificuldade, às vezes, de reconhecer que é necessário que se faça isso. Agora, é só a pastoral, o setor social de uma paróquia ou outras pastorais também podem ter uma iniciativa para ajudar, para fazer essa solidariedade acontecer? Na verdade, todas as pastorais, todos nós temos que ser, né, solidários, todos nós temos o dever de nos envolver nas situações não só de ação social, mas as situações políticas, por exemplo, do país. Né? É nosso dever, enquanto cristãos, ser atuante nesses setores. Né? A doutrina social da igreja nos deixa isso muito claro. Nós precisamos ser pessoas também de ação, não só de oração. As duas coisas se completam. Então, é dever do cristão estar em ação e colocar sua fé a serviço uns dos outros para promover aí um mundo melhor, mais fraterno, e que todos tenham uma vida digna. Perfeito. Renata, as outras regiões episcopais, elas também, você tem o conhecimento se elas também possuem esse trabalho articulador? Porque aqui na região Esperança a gente percebe que este trabalho já está dando certo e é promissor. E nas outras regiões episcopais, você tem informação que esse trabalho também tem alcançado um bom número de foranias, de paróquias? Sim, como eu te disse, em toda a arquidiocese são mais de 80 pontos de coleta. Né? Então, eles estão espalhados por todas as regiões episcopais. Cada região possui um assessor, assim como eu faço o trabalho aqui na região Esperança, então tem um assessor em cada região. Né? E esses assessores estão articulando à medida do possível. A gente tem recebido bastante doações e também muitos pedidos de assistência em toda a arquidiocese. O movimento tem sido grande. As paróquias, as pessoas estão aderindo bem à campanha, embora, como eu disse, ainda precisamos de mais voluntários, precisamos de mais pessoas. Né? A nível arquidiocesano, nós tivemos em torno, até o momento, de inscrição de 170 pessoas que se inscreveram no nosso banco de dados para ajudar de alguma forma. Além, é lógico, daqueles que já procuram as suas próprias paróquias para fazer esse serviço voluntário. Mas o trabalho está acontecendo por toda a arquidiocese. Sim. E, Renata, quando a gente fala desse trabalho que vocês fazem, e do momento em que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, que é a pandemia, qual é ou quais seriam os principais desafios nessa caminhada da campanha Solidariedade em Rede? Bom, os desafios, assim, até para receber doações, para as pessoas envolverem,
não são tantos. Os nossos maiores desafios, porque a gente percebe uma demanda cada vez maior. Então, hoje a gente não consegue sanar esse desafio, seria um desafio a longo prazo. A gente precisa envolver mais as nossas lideranças no processo mesmo político que nós vivenciamos no Brasil, para que a gente cobre mais do poder público iniciativas de atendimento às pessoas no dia a dia e em momentos de crise. Porque a maioria dos problemas, dos desafios que nós temos hoje, foi porque ninguém pensou, né, em como atender as pessoas, em como suportar momentos de crise. Então, esse é o nosso maior desafio enquanto setor social e político hoje, enquanto campanha mesmo de solidariedade. O povo, em especial o povo mineiro, ele é muito antecioso, ele faz a sua doação, mas a gente é uma questão cultural também, a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que a doação é ótima, ela é bem-vinda, mas a gente tem que lutar no dia a dia para recursos melhores, para políticas públicas que venham realmente atender as nossas demandas enquanto povo. Sim. E quando você fala em política, Renata, muitas pessoas também têm a dificuldade de compreender e até um pouco de resistência de compreender que até mesmo a doutrina social da igreja, ela faz uma referência política que é necessário que a gente esteja inserido. E quando a gente fala de política, ela tem uma proximidade com esse trabalho da solidariedade em rede e outros vinculados ao setor social? Sim, por exemplo, quando eu digo que a gente faz a orientação jurídica para que as pessoas tenham acesso à política pública, é uma forma da gente estar trabalhando também em política. O que acontece? As pessoas misturam a política enquanto a luta por um bem comum, né, o bom senso para o bem comum, e colocam aí a política partidária, confundem as coisas. Então, quando a gente fala em trabalhar a política na igreja, por exemplo, nós não estamos falando em escolher partido X, em escolher partido Y, em indicar um candidato tal, ou eleger fulano de tal, mas que a gente crie uma consciência para as nossas lutas, para os nossos direitos, né, para o cumprimento também dos nossos deveres. Então, vai muito além dessa questão partidária. Infelizmente, nós brasileiros estamos aí vivendo há muitos anos, há muitas décadas, né? Talvez até desde o descobrimento, uma exploração onde a política é vista de uma maneira muito negativa. Ela é quase um crime hoje se falar em política. E o sentido verdadeiro da política não é esse, não é essa sujeira toda colocada por aí. E acaba tendo, de certa forma, uma criminalização da política, né? Acaba entendendo errado esse termo. Nós também falamos boa noite para Elisa Mello, que faz parte da equipe da região episcopal Nossa Senhora da Esperança. Seja bem-vinda, Elisa. Ela coloca uma pergunta aqui para a gente, Renata. Quais as orientações podem ser dadas a uma paróquia que ainda não se articulou para colaborar na campanha? Então, como eu disse, aqui na nossa região, a gente tem pontos de apoio em cada forania. Então, a primeira coisa, para a paróquia que está entrando agora, para ela não começar sozinha, procurar o ponto de apoio. Os vigários forâneos, por exemplo, pode orientar nessa questão, assim como os próprios leigos que estão articulando nesses pontos de apoio. Então, procure pelas paróquias que são pontos de apoio, né? E lá procure articular com as outras paróquias que já estão envolvidas nesse processo. Fica mais fácil para a paróquia atuar, né? Porque quando a gente soma forças, juntos somos mais fortes, realmente. E ela vai ter todo um embasamento, todo também um suporte, né? Como ela fazer o registro das doações, como fazer o registro das famílias que serão atendidas, né? Se tem algum voluntário que se cadastrou e que mora ali no território geográfico daquela paróquia, pode ajudar, né? Então, ela vai ter um suporte para trabalhar bem melhor. Sim. Você falou bem, Renata, quando esse trabalho é feito em conjunto, até os resultados são
ainda melhores, né? Agora, uma paróquia que queira trabalhar de modo próprio, ou seja, uma atuação própria de trabalhos sociais, pode também, há alguma restrição nesse sentido? Não, de maneira nenhuma, ela pode trabalhar dentro só do seu território geográfico, não há impedimento quanto a isso. A única coisa que a gente pede é que a gente tenha alguns cadastros, né, alguns formulários a nível arquidiocesano, se ela puder contribuir em preencher esse cadastro. Esse cadastro é para a gente contabilizar o que foi feito, o que está sendo doado na campanha, e também acompanhar as famílias que estão sendo assistidas, para que não fique só no assistencialismo, para que essas famílias tenham um acompanhamento além dessa assistência emergencial. Então, se ela puder colaborar aí, a gente fica mais feliz ainda, porque é mais uma que entrou nesse bonito trabalho de solidariedade com a gente. Sim, e é interessante, Renato, quando a gente fala para sair um pouco do assistencialismo, eu tive a oportunidade de participar de uma live com o padre Júlio Lancelot, que tem aquele, como você sabe bem, tem um trabalho maravilhoso em São Paulo para pastoral de rua, com o povo de rua. Ele disse nessa live que muito mais do que entregar uma marmita para alguém que está na rua com fome, é você também entregar um papelzinho escrito: olha, você não está sozinho, receba o meu abraço. Um pedaço de papel escrito junto lá na sacolinha com a marmita. Agora, uma atitude dessa, uma iniciativa dessa faz a diferença? Faz tanta diferença que eu tenho até um caso, né, para contar para vocês. A gente teve uma iniciativa dessa aqui na Forania São José do Calafate. Uma criança, junto com a mãe, levou algumas doações de sabonete, e ela, a próprio punho, escreveu um bilhetinho, juntos somos fortes, você é especial, pequenas frases, né? E colocou esse bilhetinho junto, então, ao... Então, a gente está acompanhando aqui um bate-papo com a Renata Senhoria Santiago, ela que faz parte do setor social e político da região episcopal Nossa Senhora da Esperança, voltou. É assim, Renata, ao vivo. Fugi, mas voltei já. Isso. Pois não, você estava contando um caso para a gente aí muito interessante. Tá me ouvindo bem? Sim. Bom, então eu estava contando do caso da criança, então ela escreveu esse bilhetinho e colocou dentro de cada saquinho junto os sabonetes e levou para a gente no posto de coleta. Então foi muito bem-vindo, foi muito bacana, porque foi uma iniciativa de uma criança que a mãe apoiou e como fez a diferença. Vocês precisavam ver a alegria das pessoas que recebiam um pacotinho com o bilhete escrito à mão, com a letrinha de uma criança. Então, todos nós podemos ajudar. Outra paróquia também fez a catequese. A catequese estimulou todas as crianças a escreverem um pequeno bilhetinho e colocou junto com as cestas básicas que seriam entregues naquele final de semana. Isso fez um efeito muito bacana junto com os atendidos também. Sem contar que é um exemplo de evangelização de modo muito sensato, né? Muito puro, e que às vezes a gente acredita que a evangelização está apenas em uma forma. Ela pode ser encontrada de inúmeras outras formas também, né, Renata? A Luzia deixa aqui também um comentário para a gente, que ela diz o seguinte: por causa da demonização da política e da falta de incentivo aos católicos para que participem das formações oferecidas pelas instâncias sociopolíticas da arquidiocese, é que escolhemos tão mal nossos políticos, que não representam a população mais pobre, causando carência e aumentando a miséria e a fome. Excelente comentário da Luzia. Obrigada, Luzia. E ela deixa claro essa importância que nós temos que dar a esse momento que chega, inclusive neste ano, ao período eleitoral, não é? E que a gente
depende muito desses resultados para que algo possa ser pensado e articulado, inclusive nessa área do setor social e principalmente, não é, Renata, nesse setor social da igreja também. Renata, e ainda sobre esse trabalho da campanha, da atuação do Solidariedade em Rede, a gente fala muito agora nesse período que nós vivemos essa pandemia, mas vocês pensaram já e articularam como vai ficar este trabalho na pós-pandemia? É possível já pensar isso? Sim, nós já estamos pensando nisso. Eu falo que assim como deve ter sido para a Pascom um susto, né, nesse período de pandemia, como trabalhar nas redes sociais, né, por exemplo, tantas paróquias que não tinham Pascom, não é verdade? Nós também do setor social foi um susto e nós precisamos nos adequar muito rapidamente, porque aqui, por exemplo, na nossa região, como eu disse, a gente tinha alguns na ASPES, mas não tínhamos essa articulação toda. Então, a gente pretende, já com esses grupos que nós formamos, fortalecer o trabalho para que ele continue pós-pandemia. Nós já estamos pensando em como continuar essa articulação. A sementinha foi plantada, como o padre Maurício hoje disse para mim em um dos grupos, para nós lá que estávamos nos grupos, é uma nova maneira também de servir. Nós estamos aprendendo uma nova maneira de servir, né? E aprendendo que não somos ilhas e que precisamos realmente articular e articular cada vez mais as ações. Então, para nós está sendo um aprendizado e já estamos vislumbrando isso pós-pandemia, que chegará logo, se Deus quiser. Tomara. E, Renata, neste trabalho do setor social, e quando a gente fala em pós-pandemia, é possível pensar em reinventar algo nesse trabalho social na igreja? O que, na sua opinião, poderia ser pensado para ser reinventado, aprimorado, para que o trabalho social na igreja, mesmo na pós-pandemia, permaneça? Nós precisamos nos reinventar sempre, né? Eu não sou a favor daquela pastoral de manutenção apenas. A gente tem que ser uma pastoral em transformação continuada. Então, a gente precisa realmente pensar em como se reinventar. Um caminho que eu vejo é a pastoral de conjunto. Hoje, nós temos muitas gavetinhas dentro das nossas realidades paroquiais, né? Há quase uma disputa entre as paróquias. Mas muita coisa pode convergir, pode conversar, pode dialogar mais. Então, a gente precisa estabelecer mais esse diálogo dentro das pastorais, dentro das paróquias, para se reinventar enquanto igreja de portas abertas, enquanto igreja em saída. Veja, por exemplo, a gente celebrando agora nas nossas casas a Semana Santa, né? Não é uma novidade, nós estamos retornando ao essencial, às nossas origens. Talvez a gente deixou o que é essencial muito de lado, e estamos encaminhando para inventar muitas coisas e largando o que realmente importa. Talvez o reinventar nesse momento seja um olhar mais criterioso sobre aquilo que é realmente essencial para a nossa vida e para a nossa vida enquanto igreja também. Sim, e reinventar, você falou bem, que seja algo que não pare, né? Que só cresça e que a gente possa se reinventar sempre. E quando a gente fala em reinventar e continuar esse trabalho, também pensamos nos próprios agentes da pastoral social. Eles, Renata, vocês têm tido algum encontro, mesmo online, formação, mesmo no ambiente virtual, para dar esse subsídio, para ajudar esses agentes da pastoral social? Sim, nossa agenda de reuniões tem sido intensa, viu? Nós temos reuniões a nível de forania, a nível de paróquia, a nível de região. Estamos preocupados com a formação. O setor social e político, ele é muito amplo. Eu falo que, diferente da grande maioria das pastorais, não é uma pastoral, né? São pelo menos 13 pastorais, mais os grupos de fé e política. Então, é um mundo de ações.
Então, nós estamos, sim, nos encontrando, estamos pensando em formações agora para os próximos dias, lives também, já tivemos algumas na Rense, vamos ter outras pela página do Facebook. Semana que vem a gente já está propondo uma live mais voltada, aí, já pensando nas eleições, porque a gente precisa dessa conscientização política, né? E o setor tem se mobilizado bastante, então a demanda por formação é continuada. Temos os cursos Igreja e Sociedade, que também a gente está pensando aí como fazê-los na plataforma online. Temos também uma iniciativa aí para o próximo mês, agora para o mês de junho, que é o ponto de encontro com Francisco, que aí vou contar com a ajuda de todos os nossos amigos aí pastoralistas, todos nós já vamos estar envolvidos pensando aí nessa pastoral de conjunto, né? Sair das nossas gavetinhas e trabalharmos todos juntos. Então, são várias as iniciativas que a gente está propondo aí para os próximos dias, para os próximos meses. Sim, e mesmo nesse momento de pandemia, vocês não desanimam, não é? Pelo contrário, são os desafios que vêm as grandes oportunidades, principalmente as oportunidades de crescimento enquanto pessoa, de crescimento enquanto grupo. Então, para nós, é lógico, ninguém gostaria de estar vivendo esse momento de distanciamento social, esse momento crítico, onde se perde tantas vidas, mas também é um momento de muito aprendizado, é um momento de muita busca a Deus, né? Nas dificuldades que a gente o busca ainda mais. É um momento também de muita presença de Deus na vida de cada um, de cada uma, principalmente daqueles que se põem a serviço. Sim. Renata, as pessoas que estão acompanhando a gente, até você já até falou outras vezes, outra vez em live aqui na Rense mesmo, mas a paróquia que quer ajudar e quer fazer parte deste grande grupo, ele deve procurar a forania? Como que funciona? Primeiro ele pode procurar a forania para fazer também um contato diretamente para participar do grupo. Se o pároco ficar com alguma dúvida também, a gente orienta dele procurar também a Secretaria Regional, que tem algumas orientações, a Elisa pode ajudar fazendo os contatos, passando os materiais, que vai que a paróquia quer trabalhar sozinha nesse momento, né? Então ela pode procurar, e pode me procurar também, estou à disposição aí para aquilo que eles precisarem de orientação, estou aí a serviço. Sim, e na Rense, das paróquias que já aderiram a esse trabalho, assim como na ASP e outros, dentro do setor social, também houve alguma resistência por parte do padre, até mesmo de entender o propósito desses trabalhos, Renata? Eu falo que toda proposta nova, a princípio, ela causa espanto. Mas eu não digo que é uma resistência, não, sabe? Uma grande maioria nos acolhe muito bem. Às vezes, as pessoas precisam de argumentos. Então, depois de um bom bate-papo, de mostrar o que é realmente o trabalho, eles sempre têm acolhido de braços abertos. Eu falo que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo de amadurecer. E a gente precisa também respeitar esse tempo, né? Então, nada que uma boa conversa, que o tempo de cada um não resolva. Então, se a princípio demonstraram, assim, certa insegurança, hoje aqueles que já aderiram, eu tenho recebido testemunhos de muitos deles, assim, olha, no início eu fiquei com medo. Aqui na paróquia, por exemplo, a gente já atendia 30, 40 famílias. E eu falei, meu Deus, eu vou entrar nesse negócio, vai aparecer 100 pessoas aqui, onde eu vou arrumar a cesta para todo mundo? E esses mesmos chegaram para mim hoje e falaram assim, nossa, Renata, a gente está conseguindo atender hoje 200 famílias, eu não sei nem como o pessoal está aderindo assim. Então, é o milagre também da partilha. Quando a gente se abre, se coloca a serviço, a resposta é imediata, né? A gente, às vezes, tem medo, tem receio, o que é normal do ser humano, mas se a gente se coloca a serviço como instrumento de Deus mesmo, gente, ele coloca as ferramentas e os recursos necessários nas nossas mãos. Não precisamos temer, não, que vai dar certo. Com certeza. Sempre, no final, sempre dá certo, Renata. Agora, nós temos na Arquidiocese de Belo Horizonte, agora contando com todas as 5 regiões episcopais, nós temos em torno aí
de aproximadamente uns 760 agentes da Pastoral da Comunicação. Tendo esse número tão grande, como que cada PASCOM, cada equipe, cada PASCOM de cada paróquia, Renata, pode ajudar o setor social a ter mais visibilidade, até ser mais reconhecido pelo próprio público da paróquia e externamente? Como que a gente pode ajudar ainda mais o setor social pelas redes, pelas mídias? Bom, eu costumo dizer que a PASCOM é o nosso braço direito em todas as ações pastorais. Por quê? A Igreja Católica é aquela que mais faz em prol dos necessitados no mundo. No entanto, isso às vezes é pouco sabido, poucas pessoas sabem disso. E a gente fala de divulgar não para aparecer, mas para prestar contas daquilo que é feito. E a PASCOM, ela pode nos ajudar muito nisso. É lógico, tendo todo o cuidado para não expor as pessoas que são, por exemplo, atendidas, que passam por dificuldade, mas levando a conhecer os projetos que nós possuímos, aquilo que a gente tem para oferecer, assim como aquilo que já foi feito. Então, é uma maneira de dar visibilidade às ações da pastoral social. E no setor político, em especial, nos ajudando a divulgar a doutrina social da igreja, a promover as nossas formações, a desmistificar esse sentido da política, deixar claro que nós, enquanto igreja, temos que ser política, sim, a gente precisa pensar nessas questões, que não é um bicho de papão e que não vai criar conflito, pelo contrário, é para criar soluções para todos nós. Então, a PASCOM pode nos ajudar muito nesse sentido, e eu conto com vocês. Com certeza. O espaço, inclusive o espaço aqui na Rense, ele estará sempre disponível para vocês. E vocês também no setor social, Renata, vocês, principalmente agora, você mencionou brevemente, mas principalmente agora, durante essa pandemia, isolamento social, vocês estão aproveitando mais ainda desse espaço virtual para dar visibilidade também a essa campanha do Solidariedade em Rede? Sim, estamos aproveitando, usando todos os recursos. De vez em quando você deve até receber aí um videozinho de um agente que resolve e grava alguma coisa, que fala que é importante usar a máscara, que fala que é importante ter atitudes ecofraternas também. Então, a gente está usando e abusando desses espaços, aprendendo também, porque tudo é muita novidade para todos, mas a gente está tentando trabalhar com todos os recursos possíveis, a cada dia aprendendo um aplicativo novo, como fazer videoconferência, como fazer uma live, né? Mas a gente está tentando usar todos os recursos. A Pastoral Social e Política da Rense tem um Facebook, agora também estamos criando aí um canal no YouTube para a gente sair aí deslanchando por desses caminhos, oferecendo formação. Inclusive, é um projeto aí a nível de vicariato também, uma página com podcast sobre a doutrina social da igreja. Então, a gente está investindo aí na formação. Temos também o NESP, que nos ajuda muito aí com as questões políticas, com as orientações, principalmente nesse ano de eleições aí. Nós vamos contar com essa ajuda. Então, ninguém segura a gente mais. Agora a gente está em todos os meios. Esse spoiler que você deu aí brevemente de um podcast sobre a doutrina social da igreja realmente vai bombar e vai ser necessário mesmo, né, Renata? E, sem dúvida, vai ter um espaço garantido aí para a gente fazer repercutir isso. Renata, aquelas pessoas que queiram colaborar, estão vendo a gente discutir sobre isso, sobre essa campanha de Solidariedade em Rede, mas quer fazer um pouco mais, quer colaborar de alguma forma, seja como um agente lá na linha de frente ajudando, quem que ele procura? Quem ele pode procurar? Bom, a maneira mais fácil, acho que a gente pode deixar até depois no próprio Facebook aí, os pontos, né, de coleta, onde as paróquias referência, onde ele pode procurar pessoalmente, pode fazer o contato por telefone também, ou pelo site da Arquidiocese de Belo Horizonte. Lá ele tem acesso também ao formulário do voluntariado,
onde ele pode preencher com os dados dele e a própria paróquia vai entrar em contato com ele para que ele esteja um voluntário lá naquela paróquia. A gente recebe esse contato, separa e destina para a paróquia mais próxima que tem um atendimento da campanha, para que ele também ofereça lá o seu serviço. Mesmo sendo uma paróquia não necessariamente da Foraninha em que essa pessoa participa ou da região episcopal em que essa pessoa participa, Renata? Sim, sim. A gente consegue encaminhar, mesmo não tendo ali muito próximo, a gente encaminha para um outro local que seja mais perto, mais fácil para ele. Perfeito. Renata, a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo, do Dialogando. Primeiramente, eu já agradeço a sua presença aqui com a gente. Você que mesmo, para quem não sabe, a gente anunciando agora, você mesmo estando de férias, aceitou esse convite, porque mesmo estando de férias é como se não tivesse, porque você sempre está ajudando essas equipes do setor social à medida do possível. A gente agradece muito a sua presença. E eu quero pedir a você para deixar uma mensagem para aqueles que trabalham no setor social, os que estão lá na linha de frente, os voluntários, até mesmo porque a gente está num momento em que uma palavra de solidariedade, uma palavra que ajude, já nos conforta. Bom, para todos os agentes, todos os voluntários do setor social e político, todos aqueles que estão engajados nessa campanha, o que eu tenho a dizer agora, primeiramente, meu muito obrigado, e segundo, que todas as bênçãos de Deus recaiam sobre cada um de vocês, cada família envolvida nesse processo, porque sem a mão que cuida, a mão de cada um, o olhar, o afago, o aconchego, o sim de cada um, nada disso seria possível. Não adianta a gente trabalhar uma articulação se não existem mãos e pessoas com os corações, né, nas mãos para poder ajudar. Então, é muito mais do que aquilo que a gente oferece materialmente aos assistidos, o especial, o fundamental é a presença de cada um que se doa, fazendo orações para os próprios voluntários. A gente tem voluntários que rezam pelos outros, fazendo os lanches para os voluntários que estão trabalhando, preocupando em doar, por exemplo, materiais para fazer máscaras, materiais para fazer sabão, para a gente distribuir. A gente tem essa iniciativa. São tantos os tipos de doações, os tipos de colaboração que a gente está recebendo de todos. Então, a minha mensagem é para cada um de vocês. Nada será esquecido diante de Deus. Então, muito obrigado. Que Deus os fortaleça, os acompanhe e os guarde também nesse momento difícil que estamos enfrentando. Bonita mensagem, Renata, a gente agradece. E também agradecemos aos que acompanharam esta live, dando uma boa noite a quem chegou nos últimos minutos, a Luciana Santandréia, o Vinícius Rangel, que fala que dupla, amigos. Então, Vinícius, que é um grande pasconeiro e coordenador de PASCOM na Forania São João Bosco, excelente profissional, excelente colega de trabalho. A Valéria também, que eu comentei, a Lilian, a Luzia, parabéns e obrigada pelas informações. Obrigada a você, Luzia. A Luzia também coloca aqui para a gente um parabéns à PASCOM da Rinso pela nova tecnologia aplicada neste espaço. Estamos juntos. Assim como o setor social sempre busca acompanhar mais e buscar mais formas, a PASCOM também está aí. Então, Renata, mais uma vez, muito obrigada. E, sem dúvida, é um trabalho social que faz a diferença e a gente, como PASCOM, a gente vai estar sempre aí ajudando vocês a dar mais visibilidade ainda ao trabalho evangelizador. Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade de partilhar um pouco do nosso trabalho e agradeço a presença de todos também, que nos ajudem, que continuem conosco, nos fortalecendo nesse caminho. Obrigada a você, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite.